Jesus percorre as colinas da Judéia ensinando com autoridade e compaixão. Ele recebe perguntas não para vencer debates, mas para transformar corações em direção à misericórdia. As pessoas se reúnem porque suas palavras tornam a lei viva. Um intérprete da lei se levanta e pergunta a Jesus algo para testá-lo: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Naquela cultura, o especialista busca os limites da Escritura. Ele espera uma resposta técnica, não um desafio à sua consciência. Jesus responde devolvendo a Escritura ao intérprete: ame a Deus de todo o coração e ame o próximo como a si mesmo. Ele afirma que a verdadeira religião vive no amor, não nas tecnicalidades. O intérprete insiste: quem é o meu próximo? Nesse momento, Jesus conta uma história. Ele começa com a estrada de Jerusalém a Jericó, uma descida perigosa por penhascos e pequenos vales. Para os viajantes, essa rota pode significar emboscada e ruína, um detalhe que os ouvintes compreendem imediatamente. Enquanto a história avança, um homem viajando sozinho é atacado por ladrões. Ele é despido, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Os ouvintes sentem o horror porque viagem e violência eram ameaças reais. Agora esse homem está fora de toda a comunidade segura. Nesse mesmo lugar aparece um sacerdote e vê o homem ferido. Ele atravessa para o outro lado e segue adiante. Na vida judaica, o sacerdote é separado para a santidade e para a pureza ritual, então sua evasão reflete medo de contaminação e preocupação com as obrigações do templo. Enquanto a poeira se assenta, o levita, outro assistente do templo, passa também e o evita. O levita conhece a lei e os rituais. Sua escolha mostra como o dever religioso pode cegar alguém para a responsabilidade moral da misericórdia. Nesse ponto, os ouvintes esperam que o próximo seja um conterrâneo, um oficial do templo ou um amigo. A história quebra essa expectativa deliberadamente. Ao mostrar tanto o sacerdote quanto o levita passando, Jesus força sua audiência a questionar quem se qualifica como próximo segundo a lei. Então um samaritano aproxima-se e o vê. A multidão ouve a palavra samaritano e conhece a carga: judeus e samaritanos são inimigos. Ainda assim, o samaritano sente compaixão. A hostilidade cultural está presente, e a misericórdia dele é, por isso, mais cara e mais reveladora. Nesse mesmo instante, o samaritano verte óleo e vinho nas feridas e as envolve. Eram remédios domésticos comuns, e suas ações mostram misericórdia prática. Ele usa seus próprios suprimentos e toca o que outros evitariam. Quando a estrada se curva, o samaritano coloca o viajante ferido em seu próprio animal e o leva a uma estalagem. Esta é a ajuda sacrificial. Ele interrompe sua jornada e gasta seus recursos. A história mostra a misericórdia como coisa cara e envolvimento pessoal. Na estalagem, o samaritano paga ao estalajadeiro e lhe pede que cuide do homem, prometendo voltar e pagar quaisquer despesas excedentes. Ele confia a outro a responsabilidade, mas não antes de investir seu próprio dinheiro e compromisso. Quando Jesus termina, ele pergunta qual dos três se mostrou próximo ao homem ferido. A sala fica em silêncio. O intérprete não consegue responder apenas com a lei. A pergunta exige um juízo não por status ritual, mas por ação que atravessa barreiras. Sob pressão, o intérprete concede: aquele que mostrou misericórdia. Ele não pode definir o próximo pela lei. Em sua confissão, a narrativa expõe como a misericórdia, e não etnia ou título, cumpre o mandamento de amar. Então Jesus diz ao intérprete que vai e faça o mesmo. Não é apenas uma parábola para admirar. É um mandamento que reorienta limites sociais em direção à compaixão. Ele quer que os ouvintes encarnem a misericórdia no cotidiano.
Enquanto a multidão se dispersa, Jesus fez um ponto escandaloso: a misericórdia atravessa ódio étnico e posturas religiosas. Para os ouvintes do primeiro século, os samaritanos eram estrangeiros. Ao colocar o samaritano como herói, Jesus inverte expectativas e expõe o amor vivido. Nessa teologia prática, Jesus ensina que ser próximo é ação. Ele define o próximo não por proximidade ou lei, mas pela compaixão custosa que usa tempo, toque e recursos. A misericórdia torna-se o cumprimento mais verdadeiro da lei de amar a Deus e ao próximo. Quando a noite cai, os ouvintes ficam a considerar as implicações sociais. Jesus chama as pessoas a atravessarem fronteiras de raça, religião e interesse próprio. O mandamento de amar torna-se uma revolução social que reordena comunidades em torno da misericórdia. Nesse silêncio, Jesus pede que cada ouvinte examine sua própria vida. Quem são os feridos nas nossas estradas modernas? De quem nos afastamos por preconceito? A parábola convoca ao arrependimento da indiferença e à misericórdia prática e custosa. Quando a manhã chega, a história permanece escandalosa e cheia de esperança. Escandalosa porque inverte hierarquias sociais. Cheia de esperança porque aponta um caminho para comunidades tornarem-se mais parecidas com o reino que Jesus proclama, marcado pela misericórdia, atravessando barreiras e pelo cuidado concreto. Nessa reflexão, a igreja primitiva ouve um programa para a vida do próximo. Eles leem a parábola como um mandato de cuidar além da identidade, visitar doentes, alimentar os famintos e arcar com custos. A história torna-se ensino ético, não mera alegoria. Ao final, Jesus confronta o ritualismo sem desprezar a lei. Ele mostra que o fim mais profundo da lei é o amor. O modelo não é anti-lei, mas pró-misericórdia. Obedecer a Deus significa compaixão ativa que arrisca reputação e recursos pelo próximo. Nessa imagem final, a estrada transforma-se quando a misericórdia se torna comum. Viajantes carregam-se mutuamente, estalajadeiros recebem com cuidado e muros sociais se enfraquecem. Jesus propõe uma ética do reino que reimagina o próximo como aquele que estamos dispostos a amar a custo. A parábola ensina que o próximo é definido pela ação misericordiosa em direção aos vulneráveis, não por parentesco ou lei. Jesus nos chama a arriscar tempo, toque e recursos pelos outros. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.